Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.2. Estamos começando mais uma edição do programa Câmara Entrevista. Hoje aqui recebendo o historiador Fernando do Valle, ele que está lançando um livro, ele que já falou um pouco, já escreveu sobre a história do mercado municipal. Agora ele apresenta um livro, um lançamento, ainda vai chegar ainda à disposição de todos, que é o livro, olha aqui, ó, Catedral de Pouso Alegre, Espaço de Fé e Sociabilidade. Está aqui, olha só, o livro quentíssimo, ó, do Fernando Henrique do Valle, ele que é historiador. Fernando, vamos falar um pouco da história de Pouso Alegre, falar um pouco da catedral e falar um pouco da história de Pouso Alegre, né? Tudo bem? Tudo bem, Lucas. É um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouco do que a gente pesquisa, do que eu venho pesquisando há alguns anos. Né? Agora, Fernando, queria que você contasse para mim, como que surgiu aí, você que já tem uma história que fez recentemente no mercado municipal, agora o que te motivou a fazer essa pesquisa sobre a catedral? Olha, Lucas, eu já frequento a Catedral de Pouso Alegre desde a minha infância, né? Então, já vão alguns anos ali, sempre envolvido, meus pais sempre ali dentro, envolvidos em pastorais, etc. E sempre eu tive uma curiosidade pela história da Catedral, justamente por ela estar ligada à história da cidade. Se nós formos pensar, por exemplo, o primeiro padre de Pouso Alegre, o padre José Bento, o senador José Bento, foi ele que organizou, vamos dizer assim, a cidade, né, inicialmente. Então, você tem ali a igreja e a cidade, né, a configuração do espaço urbano caminhando junto. Então, esse tipo de história, essa coisa de estar indo a pesquisa das origens da cidade, da região do sul de Minas, me atrai muito. E conta para mim aqui, você o que te motivou a trabalhar esse tema espaço de fé e sociabilidade? O espaço de fé e sociabilidade é o seguinte, porque eu sempre foco a questão da igreja, da catedral, das construções da catedral, porque não foi só uma, não é a que nós temos hoje, que foi a primeira. Foram várias construções, desde a humilde capela, tem até um título aí de um capítulo que fala da primitiva capela, da igreja de Taipas, até a Catedral do Senhor Bom Jesus, que está hoje, né, essa catedral, vamos dizer assim, de um estilo arquitetônico muito bonito, né, as vistas nossas. E eu busco focar sempre a história da catedral, das construções da catedral e também a construção do espaço urbano de Pouso Alegre. Então, cada capítulo, cada início de capítulo, eu procuro focar o que estava acontecendo na cidade, né? Também, por exemplo, começo do século XX, estava se construindo, vindo os colégios para cá, e entre outras coisas que o leitor poderá ler ali e também alimentar a sua curiosidade. Bom, eu estou até folheando o livro aqui, olha, eu estou vendo aqui que logo no começo você já tem aqui uma apresentação à palavra do arcebispo, né? Como que foi a reação da arquidiocese na ajuda, no auxílio das informações para você constituir esse livro? Sim. A proposta inicial foram conversas com o cônego von Newton e ele se mostrou prontamente muito lisonjeado com essa proposta de se escrever a história da catedral. Tanto que, se for olhar anteriormente, tem uma apresentação dele também. Sim, é verdade. Ele faz uma apresentação muito bonita também. E quando nós fomos levar a notícia para o senhor arcebispo, Dom Magela, ele também ficou muito feliz, surpreendido, tanto que depois ele vai fazer as palavras do arcebispo. E o importante, ele vai dar no final autorização eclesiástica, né? Porque quando você escreve alguma coisa ligada à igreja, sempre é importante ter o aval daquele que está à frente daquela arquidiocese, daquela paróquia. Então, ele prontamente fez essa autorização eclesiástica. E é importante salientar que várias partes dessa escrita, dessa história, foram frutos de pesquisa e documentação na Cúria Metropolitana, um arquivo que agora parece que já está aberto para pesquisa, né? Então, tem várias documentações interessantes, principalmente sobre a catedral e também da Arquidiocese de Pouso Alegre, né? Um exemplo que eu acho muito interessante, quando eu fui pesquisar, principalmente no início do século XX, ler alguma documentação sobre visitas pastorais de Dom Nery. Dom Nery, ele ficou em Pouso Alegre de 1901 até 1907 ou 1908, mais ou menos, se não me engano, não falha a memória. Você via nas visitas pastorais que ele não visitava só o que é hoje a Arquidiocese de Pouso Alegre.
tinha-se uma noção que era uma diocese do sul de Minas. Então, ele saía de Pouso Alegre e ia para Alfenas, ao mesmo tempo ele estava em Varginha. Então, era uma porção de terras muito maior que hoje, né? Então, o trabalho do bispo da época, do bispo diocesano, era muito intenso. E essa documentação, essa primeira visita pastoral que ele faz tipo um censo, né? Ele começa a perguntar para os padres ali quantas pessoas existem, quantas pessoas são católicas ou não são católicas, um pouquinho da história da cidade. Então, uma documentação muito rica. Quer dizer, isso tudo registrado na Cúria aqui de Pouso Alegre. Na Cúria de Pouso Alegre. Uma documentação muito rica, não só da nossa diocese, não só de Pouso Alegre, mas também de toda a região do sul de Minas. Agora, Fernando, o que você achou mais de interessante de registros históricos? Existe a partir de quando lá na Cúria registros da cidade de Pouso Alegre, da Catedral de Pouso Alegre? Olha, da Catedral de Pouso Alegre, Lucas, o que eu percebi mais foi quando se criou a diocese, porque ali tem a documentação mais... Quer dizer, a partir do início do século XX em diante. Isso. A não ser, por exemplo, alguns registros que daí eu chamo a atenção até do pessoal que me despertou muita curiosidade. Por exemplo, eu vi um livro de tombo lá, do tombo da paróquia de Silvianópolis, por exemplo, de 1790. Então, final do século XVIII, está totalmente conservado, né? E dessa documentação da livro catedral... de tombo, para quem não conhece, é só para explicar, são registros que aconteciam na paróquia. Na né? paróquia, registros paroquiais. Por exemplo, o que estava acontecendo ali, as visitas pastorais, o movimento religioso, não só da paróquia, mas também da cidade focada ali. E isso existe até hoje, né? Todo mês o padre tem que fazer um registro do que acontece na paróquia. Né? E peça fundamental para essa escrita também foram os arquivos da catedral, porque nós temos ali uma série de livros de tombo que o cônego von Newton me abriu para fazer essa pesquisa. Então, foi fundamental. E também na Cúria, as pesquisas das Semanas Religiosas, também, que é um jornal que existiu do período de 1900, né, com a criação da diocese, início do século XX, frequentemente assim lançando quase que diariamente ou semanalmente, até 1980, né, na década de 80 do século XX. Né. Nesse livro aqui, eu tô vendo aqui que você cita também alguns padres que fizeram história. Eu sempre falo aqui nas entrevistas que a gente não pode esquecer do padre senador Zé Bento, que é o papel principal da própria criação, né, da diocese e da paróquia. Né? Sim, o senador Zé Bento, o padre senador Zé Bento, ele chegou em Pouso Alegre, naquela capela humilde que já tinha sido construída, e ele se deparou com uma pequena vila, que na verdade, antes de ser vila, era freguesia, né? Porque era um povoado, uma porção de pessoas que pertenciam, que eram fregueses da paróquia, no caso do Bom Jesus, do Senhor Bom Jesus dos Mártires, né? Que eles sempre frisavam ali. E nesse processo aqui do trabalho do senador Zé Bento, tanto ele ligado à política, porque depois ele foi eleito a deputado do Estado e logo depois a senador, uma das conquistas que foram para Pouso Alegre foi se tornar vila, né? Pouso Alegre se tornou vila em 1831, né? Então foi uma das conquistas do senador Zé Bento, e por causa das ausências do senador, muitas vezes ele ter que estar com os compromissos dele no Rio de Janeiro, outros padres o auxiliaram. Um exemplo desse, que tem uma foto no livro, é o padre José Dias de Quadros Aranha. E uma curiosidade dos dois é que eles fundaram e criaram o primeiro jornal de Pouso Alegre, que é o Pregoeiro Constitucional. E era uma forma também de disseminar ideias políticas da época, que era o partido político liberal, e também era dedicado uma parte para as notícias de Pouso Alegre. Fernando, você chegou também nessa pesquisa a saber, a pesquisar o porquê que foi a escolha do Bom Jesus dos Mártires como titular da catedral? Então, no início, Lucas, a capela, antes de chegar à imagem do Bom Jesus, era dedicada a Santa Cruz, né? Então, ali tinha um crucifixo que ficava pequeno, obviamente menor, que era a capela de Santa Cruz. A história da vinda do Bom Jesus para cá, ela é muito controversa, né? Alguns falam... Tem lenda, né? Tem até uma lenda, né, de Silvanópolis lá. Né? Eles falam que a imagem foi roubada, que não sei o quê, que ela foi emprestada e depois não devolveram, que choveu, que muita gente morreu e etc.
Eu coloco uma ideia, comparando, que eu coloco aqui no livro, algumas ideias, por exemplo, do Padre Carvalhinho, que ele escreveu na Terra do Bom Jesus, contando essas ideias, essas lendas. Porém, eu deixo uma coisa frisada, que é para mim isso daí. Quando fizeram a encomenda da imagem, o padre responsável, ele trabalhava em Silvianópolis, né? A paróquia, né, no caso, era Silvianópolis, que servia à região de Pouso Alegre. Então, era uma só paróquia. Para o padre ter encomendado essa imagem em Portugal, ela deveria chegar primeiro no Rio de Janeiro. E quando a gente vai receber alguma coisa, nós recebemos em nossa casa. Então, ele recebeu essa imagem na casa dele. Então, depois, essa imagem veio para Pouso Alegre. Então, teve uma passagem. Daí, cria-se várias lendas, várias histórias que eu foco até no livro. E no livro, vou até ver se o Marquinhos consegue pegar para mim aqui, Marquinhos. Essa aqui é a imagem atual do Bom Jesus, que é a mesma, esse é o altar antigo, que é a mesma cruz, era de madeira. Existe aí na época da reforma da catedral, que tirou-se a cruz, até uma conversa que sumiu essa cruz, porque a cruz que está lá, ela foi feita para o altar novo, né? Ela foi feita pelo altar novo. E aí não novo. tem o paradeiro dessa cruz, não, ninguém sabe. Até hoje não se sabe. Alguns dizem que é a cruz que sai na procissão, que é aquela, mas não, ela é totalmente diferente. Outros falam que a cruz ela estava muito carunchada, daí eles, né, deram fim, né, por causa... Então, quer dizer, o que sabe é que aquele crucifixo, aquele Jesus, Bom Jesus, é o mesmo desde o começo da criação da paróquia, né? Aquele crucifixo que está hoje, do altar, desde a construção da atual catedral, que é aquele crucifixo de mármore, né? Do altar novo da catedral. Certo, e aí agora, e a imagem é a mesma antiga, só tiraram da cruz para fixar lá. Só tiraram da cruz, Bom, isso. a gente vai continuar a nossa entrevista já depois do intervalo, um pouco mais sobre a história da catedral, algumas curiosidades também que a gente vai elencar aqui na nossa entrevista. A gente volta já. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre, novos serviços para melhorar a sua vida. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população.
Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV, Campanha do PROS, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do PPS, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Ok, estamos continuando aqui o nosso Câmara Entrevista de hoje com o Fernando do Valle, ele que é historiador. Nós estamos falando aí do livro que ele está lançando, que eu vou pedir até para o Marquinhos mostrar para a gente aqui, ó, Catedral de Pouso Alegre, Espaço de Fé e Sociabilidade. Tem até uma foto bonita. Eu, modéstia à parte, ô Fernando, eu sou fã dessa catedral aqui. Eu acho ela, o estilo dela mais bonito que atual. Sim, ela é um estilo jesuítico, meio barroco, né? Sim. Me conta para mim, você, nessa pesquisa, você chegou a descobrir a população era favorável à demolição da catedral antiga para a construção dessa atual? Sim. O que me chamou a atenção nessa pesquisa era um documento que foi feito pelo bispo Dom Otávio, agora não me lembro, mas na década de 40, né, para a gente não se ater à data precisa, que foi uma carta pastoral sobre a necessidade de se construir uma nova catedral. E lá, no livro, eu coloco quase a carta na íntegra, mas comentando, porque essa carta fui só encontrar na Cúria, então é uma coisa curiosa. Ele fala muito assim, como a cidade está crescendo, a cidade está se tornando, ele usa o termo moderno. Essa igreja está muito antiga. Uma Isso igreja, há 60 anos atrás, 60 né? anos atrás, mais 60 anos atrás. Essa igreja está muito antiga, muito ultrapassada. E outra coisa, a construção era de pau a pique, junto com adobo, né? Então já não estava atendendo o chão de assoalho, os altares de madeira, então já não estava atendendo ao crescimento da cidade. E a população aceitou, logicamente, pelo apelo de Dom Otávio. Tanto que o título do capítulo que eu coloco ali é o sonho do Dom Otávio, não, o sonho de Dom Otávio. Porque ele sempre frisa isso, é o meu sonho. Tanto que ele fez questão, no decorrer da construção, a cripta estar pronta antes dele morrer. E foi isso, me parece que 2 anos ou 1 ano antes dele morrer, a cripta já estava pronta para ele ser enterrado. Quer dizer, foi o primeiro bispo a ser sepultado em tese lá na catedral. O primeiro bispo, justamente porque
Dom Nery ele foi enterrado em Campinas, que foi a diocese que ele faleceu, né? Dom Assis, me parece que esteve em Guaxupé, e depois veio Dom Otávio, né? Dom Otávio foi o primeiro a ser enterrado aqui. Bom, aqui, para quem não conhece o interior da antiga catedral, aqui o Fernando também ilustra aqui, essa é uma das fotos, quem vir no museu também aqui, pode localizá-la. Não sei se o Marquinhos consegue colocar ela em alta resolução, consegue? Ou o Júnior colocar ela em outro... Mais que isso não, mas está no livro aqui, olha só, e é muito interessante, ele já tem a fachada da praça, aqui informação também, olha só aqui, ó, com a Catedral Antiga, olha aí, a Catedral Antiga, a Praça Senador José Bento, quer dizer, hoje o que resiste ainda é o obelisco de Nossa Senhora, né, Fernando? Que é o mesmo de 1902, né? É o mesmo. É o mesmo. E agora conta para mim, quando chegou, e você começa a falar aqui, quando chegou a diocese. Quando chegou a diocese também foi uma mudança geral na vida do sul de Minas, né? Sim, foi, porque principalmente Pouso Alegre, né? Antes mesmo de chegar à diocese, já estavam se preparando a cidade para ser assim, um polo religioso e até mesmo... porque Pouso Alegre sempre foi um polo comercial, mas daí entra a questão da religião. Então, um ano antes de se fundar a diocese, já tínhamos o Colégio São José, né? Após a fundação da diocese, que foi em 1900, começou a surgir outros colégios, como o Colégio da Visitação, que estava nas proximidades onde hoje é o Exército, e logo depois veio também o Exército, o Colégio das Irmãs Doroteias. Então foi se constituindo aqui em Pouso Alegre um polo religioso. E isso mexeu muito com a população de Pouso Alegre. Nós vemos muito na documentação a alegria das pessoas. Por exemplo, eu tive contato com o diário de Dom Nery lá na Cúria. Então ele conta desde o momento da chegada dele aqui em Pouso Alegre. Ele saindo de Campinas, passando por Ouro Fino, Borda da Mata, as festividades, o pessoal colhendo ele com banda na estação de trem, e depois as ruas enfeitadas com palmas, com flores, muitos gritos de viva, de saudações. Então, para Pouso Alegre foi de suma importância, porque, por exemplo, nós temos Campanha, né? Campanha é uma cidade tradicional, muito bem mais antiga, Minas, né? Uma das mais antigas, a mais antiga do sul de Minas. E ela estava sendo cotada para ser diocese, e de repente Pouso Alegre se torna diocese. Isso causou mal-estar na história, né? Causou totalmente mal-estar. Mas assim, eu até hoje não consegui decifrar esse... E você chegou aí em Campanha a fazer pesquisas também a respeito dessa... Não, ainda não tive oportunidade de a Campanha, mas é uma coisa que me chama muita atenção e futuramente eu pretendo fazer pesquisa. Agora, Fernando, a gente vendo aqui, voltando um pouco para a realidade, você nesse período que você fez a pesquisa da história da catedral, qual foi o bispo que teve maior presença na história da diocese? Foi o Dom Nery? Foi o Dom Otávio? Foi o Dom Otávio. O Dom Otávio ele ficou em Pouso Alegre por, se não me engano, um pouco mais de 50 anos. Então, a ele é responsável, por exemplo, a parceria da vinda do Exército, a ele é responsável a vinda das Irmãs Doroteias, a construção da escola profissional, do hospital, de diversas casas de caridade. Então nós percebemos que Dom Otávio, a nível de pastoral para a época, antes do concílio, ele estava muito à frente, né? Ele estava muito atuando nesse meio social da cidade. Então, o que teve, assim, vamos dizer assim, grande significado para Pouso Alegre, não tirando o merecimento dos outros bispos, não tirando também o valor do trabalho dos outros bispos que possuem a sua marca, mas foi Dom Otávio que teve por mais tempo em Pouso Alegre. Então a gente pode falar na história religiosa de Pouso Alegre, que é antes Dom Otávio, Senador José Bento, e após Senador José Bento, Dom Otávio, que deu essa mexida na história do município, né? Principalmente a nível religioso e também cultural, né? Ele dava muita importância para o nível cultural da cidade. Fernando, agora uma pergunta particular. Você consegue imaginar o progresso de Pouso Alegre, a história de Pouso Alegre, retirando a diocese, retirando a catedral, retirando que papel que a catedral tem hoje na história de Pouso Alegre? Olha, é importante a gente saber que a diocese, a arquidiocese hoje, falando de arquidiocese de Pouso Alegre, ela tem uma suma importância na região nossa, porque existe um termo que se chama província eclesiástica, e Pouso Alegre é a sede da província eclesiástica. Então tem determinados assuntos que
que se cabe ao arcebispo de Pouso Alegre, que é o Dom Magela. E ele é responsável pelas dioceses de Campanha, Guaxupé e pela prelazia de Claraval. Então, isso se torna, vamos dizer assim, um polo religioso para a nossa região. E se falando da ligação de igreja e cidade, nós vemos que, por exemplo, a catedral hoje não só acolhe a população de Pouso Alegre, mas também a grande maioria de fora. Então, todas as pessoas que vêm de fora, além de turistas, mas pessoas que vêm aqui da região, da nossa região, passa pela catedral. Então nós temos uma grande importância religiosa concentrada em Pouso Alegre. Ô Fernando, e qual que é a previsão do lançamento do seu livro? Onde que as pessoas vão poder encontrar aqui um pouco dessa história da Catedral de Pouso Alegre? Olha, esse livro, Lucas, ele foi, vamos dizer assim, patrocinado, né, incentivado, se assim que eu posso dizer, pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Não vai ser um livro que vai se encontrar à venda, né? Nós vamos destinar principalmente às instituições, por exemplo, aqui no museu, na Câmara, na Biblioteca Municipal, nas escolas, faculdades e centros de pesquisas, principalmente, inicialmente, a esses lugares. O lançamento está previsto para ser em maio, né? Então nós estamos estudando um dia aí, vai ser logo após a Semana Santa, né? No mês após a Semana Santa, então nós estamos prevendo para o mês de maio. Então quem quiser mais informações pode procurar por você também, né? Sim, pode, com certeza. Ô Fernando, para a gente estar encerrando aqui, eu queria que você deixasse assim, o que você levou de mais interessante e o que mais chamou atenção, que você retrata no livro aqui, que você gostaria de compartilhar com os telespectadores? O que me chamou a atenção, principalmente nesse título que eu volto a repetir, o sonho de Dom Otávio, nós vemos que não é também um sonho, vamos dizer assim, de uma pessoa sozinha. Quem construiu a catedral não foi só a população de Pouso Alegre, mas também foi toda a população da diocese da época e da arquidiocese de Pouso Alegre. Nós vemos, por exemplo, que no decorrer da pesquisa, vários livros de ouro, várias pessoas colaborando financeiramente, em Pouso Alegre, as tradicionais quermesses pró-catedral. Então foi um sonho, né, de um bispo realizado ou se tornado realidade pelas mãos do povo. Então nós vemos que existe ali um pouquinho de cada um, de Pouso Alegre, de nossos antepassados e da nossa região, nesse templo que se encontra hoje no centro da nossa cidade. Fernando, quero agradecer a sua presença, a sua entrevista aqui, falando um pouco da história da Catedral de Pouso Alegre. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu agradeço também o seu carinho, a sua audiência, até a nossa próxima atração.